Em Angel Grove, 5 adolescentes comuns, Jason, Kimberly, Zack, Trini e Billy, têm suas vidas viradas de cabeça para baixo quando um terremoto libera a maligna bruxa intergaláctica Rita Repulsa de sua prisão de 10.000 anos. Com a Terra agora sob ameaça de destruição, eles são convocados pelo sábio Zordon e seu assistente robótico Alpha 5 para se tornarem os Power Rangers, guerreiros lendários com poderes de dinossauros. Juntos, eles devem superar o medo, aprender a trabalhar em equipe e usar seus novos poderes para defender o planeta contra os monstros de Rita, começando com uma batalha que testará seus limites e definirá seu destino. Capítulo 1 O Despertar do Mal, Parte 1. A manhã em Angel Grove era como a de qualquer outra cidade ensolarada e pacífica. O sol banhava as ruas bem cuidadas, o ar era fresco e a atmosfera vibrante com a energia de uma juventude que se preparava para mais um dia de atividades. No coração da cidade, pulsando com a vitalidade de seus moradores mais jovens, ficava o Centro de Juventude de Erne. Não era apenas um ginásio ou uma lanchonete, mas um ponto de encontro, um caldeirão de amizades, esportes e, ocasionalmente, pequenos dramas adolescentes. Era ali que a história de 5 jovens, sem saber, estava prestes a mudar para sempre. Em uma das salas de treino, o som de golpes precisos ecoava. Jason Lee Scott, um jovem com um coque de cabelo castanho escuro e uma concentração inabalável, praticava karatê com uma intensidade impressionante. Cada movimento de seu corpo era calculado, cada golpe poderoso e final. Jason não era apenas talentoso, ele era a personificação da disciplina e da liderança, uma rocha silenciosa que inspirava confiança. Seus olhos, sempre focados, revelavam uma profundidade e uma seriedade incomuns para sua idade. Mas por trás da fachada de lutador havia um amigo leal e um coração bondoso. Seus golpes eram fluidos, uma dança de força e graça, uma demonstração de seu domínio da arte marcial. Ele se movia com a agilidade de um felino, desviando de golpes imaginários com uma facilidade que beirava a magia. Ele era a âncora do grupo, o pilar que todos se apoiavam. Não muito longe, Kimberly Hart e Trini Kwan se preparavam para um treino de ginástica. Kimberly, com seus cabelos loiros presos em um rabo de cavalo alto, era o retrato da leveza. Suas roupas de ginástica coloridas e seu sorriso contagioso davam-lhe um ar de eterna otimista. Cada salto, cada pirueta era executado com uma elegância que parecia desafiar a gravidade. Ela e Trini compartilhavam uma amizade profunda, uma conexão que ia além das palavras. Elas se entendiam com um olhar, com um gesto, e a energia que emanava delas era de pura camaradagem. Trini, por sua vez, era o complemento perfeito. Com seus cabelos escuros cortados em um estilo moderno e seus olhos cheios de inteligência, ela era a voz da razão e a mente do grupo. Ela era tão hábil quanto qualquer um, mas sua força vinha de sua mente perspicaz e de sua agilidade incomparável. Enquanto Kimberly saltava e girava, Trini a observava com um olhar analítico, pronta para oferecer apoio ou uma palavra de encorajamento. Na sala de musculação, o som de pesos sendo levantados e o ritmo constante de uma música de dança marcavam a presença de Zack Taylor. Com seus cabelos rastafari e um sorriso que podia iluminar a sala, Zack era a alma da festa. Ele não apenas levantava pesos, ele dançava enquanto fazia. Seus movimentos eram uma fusão de hip-hop e exercícios, uma expressão única de sua personalidade vibrante. Ele era o humorista, o cara que sempre tinha uma piada na ponta da língua e um passo de dança novo para mostrar. Apesar de sua natureza descontraída, Zack possuía uma força e uma agilidade impressionantes, combinando a brutalidade da força física com a leveza da dança. Ele era a prova de que ser forte não precisava ser sinônimo de ser sério. Em um ponto mais afastado, cercado por livros e projetos de ciência, estava Billy Cranston. Billy era o oposto de seus amigos em muitos aspectos. Com óculos grandes e uma camisa que parecia ter saído de um laboratório, ele era a definição do estereótipo de nerd. Sua voz era hesitante e sua postura um pouco curvada revelava uma timidez que o impedia de se expressar plenamente.
Mas por trás de sua fachada de inadaptação escondia-se uma mente brilhante, capaz de solucionar os mais complexos enigmas e construir as mais incríveis invenções. Billy era um gênio, um cientista em formação que via o mundo através das lentes da lógica e da física. Ele era o cérebro do grupo, a pessoa a quem todos recorriam quando precisavam de uma solução, mesmo que ele mesmo não soubesse. Ele olhava para seus amigos com uma mistura de admiração e carinho, sabendo que, de alguma forma, eles se completavam. Ernie, o dono do centro de juventude, observava a todos com um sorriso caloroso. Ele era a figura paterna do local, um homem grande e amigável que parecia sempre saber o que dizer. Ele se aproximou do grupo, oferecendo-lhes bebidas e uma palavra de incentivo, antes de voltar para seu balcão, onde a vida seguia seu curso normal. A tranquilidade daquele lugar, porém, estava prestes a ser despedaçada. De repente, a terra tremeu. Não era um tremor pequeno, daqueles que faziam os lustres balançarem. Era um terremoto violento, um rugido subterrâneo que sacudiu a cidade até seus alicerces. As pessoas gritaram, mesas caíram e o pânico se instalou. Os adolescentes se uniram, tentando se proteger e ajudar os outros. O chão se abriu em rachaduras profundas e a energia elétrica falhou, mergulhando a cidade na escuridão por breves momentos. Mas o epicentro daquele tremor não estava em Angel Grove. Na verdade, ele estava a milhões de quilômetros de distância, em um lugar que a maioria das pessoas nem sequer considerava. No lado mais sombrio da Lua, uma imensa cratera que servia como prisão espacial para a maior bruxa do universo começou a se romper. A rocha se desintegrou e as correntes que a mantinham presa se desfizeram em um clarão de energia. No meio da destruição, uma figura emergiu, envolta em trajes dourados e roxos. Era Rita Repulsa, a bruxa intergaláctica que havia aterrorizado o universo por séculos. Sua pele pálida, seus olhos grandes e malévolos e seu cetro dourado com um orbe vermelho pulsante a tornavam uma visão assustadora. Depois de 10.000 anos, estou livre! Sua voz estridente e cheia de maldade ecoou pelo espaço, uma risada maníaca acompanhando suas palavras. Ao seu lado, seus lacaios se agrupavam, cada um mais bizarro que o outro. Havia Goldar, um guerreiro alado com uma armadura dourada e uma espada afiada, que se gabava de sua força e lealdade a Rita. Sua face era de um macaco guerreiro e ele parecia o mais formidável de todos. Seus olhos brilhantes e sua postura de combate indicavam que ele era o principal executor das ordens de sua senhora. Scott e Babu, por outro lado, eram um par de seres menores, desajeitados e cômicos. Scott, que se assemelhava a um pequeno ogro azul, e Babu, um ser alado e com aparência de morcego, passavam a maior parte do tempo brigando ou tentando agradar Rita de forma desastrosa. Eles eram os alívios cômicos, mas não menos perigosos em suas intenções. O último, e talvez o mais crucial, era Finster, um ser gordo e alaranjado com um chapéu e uma personalidade de artesão. Finster era o criador de monstros, o ser responsável por moldar argila e dar-lhe vida, criando as criaturas que Rita usaria para aterrorizar seus inimigos. Ele era a mente por trás do poder bruto de Rita, o inventor de sua força. Rita, olhando para o planeta Terra, sorriu com uma maldade pura. E agora, que tal destruirmos a Terra? Ela ergueu seu cetro e apontou para o planeta azul, um brilho vermelho emanando da ponta. Sua risada ecoou novamente, uma promessa de caos e destruição que estava prestes a se concretizar. O terremoto que sacudiu Angel Grove foi apenas o prelúdio de uma tempestade muito maior. Uma tempestade que exigiria mais do que apenas a amizade e as habilidades de 5 adolescentes para serem enfrentada. Jason e seus amigos, ainda abalados pelo tremor, se olharam. A confusão e o medo em seus olhos eram palpáveis. Eles não sabiam o que havia acontecido, mas sentiam que algo fundamental havia mudado. A paz de Angel Grove tinha sido quebrada e o mal que estava dormido por milênios tinha finalmente despertado. O universo e o destino da Terra agora dependia de 5 adolescentes que ainda não sabiam o que o destino lhes reservava. A calminha de sua vida estava prestes a ser substituída por uma guerra intergaláctica, e eles seriam seus heróis, queira ou não. A narrativa continua com a busca dos adolescentes pela origem desse estranho evento.
De volta ao centro de juventude, eles observam o caos, mas não há um sinal claro do que pode ter causado o tremor. As notícias na televisão, a princípio, são vagas, relatando apenas um terremoto incomum de proporções globais. Mas para Jason, Trini, Zack, Kimberly e Billy, a sensação de que aquilo era mais do que um fenômeno natural era avassaladora. Eles se reúnem em um canto, suas vozes baixas e cheias de preocupação, tentando encontrar uma explicação para o que haviam presenciado. Isso não foi um terremoto normal, disse Billy, seus olhos por trás dos óculos brilhando com uma urgência que raramente se via. A forma como as ondas sísmicas se propagaram não se encaixa em nenhum modelo geológico conhecido. Parece mais um impacto de energia. Trini acenou com a cabeça, concordando. Sentiu uma pressão estranha, como se algo estivesse sendo libertado. O ar ficou pesado. Zack, que tentava manter a calma com um sorriso nervoso, adicionou. Pareceu que o chão ia engolir a gente. Não sei, cara. Isso foi assustador. Kimberly olhou para Jason, que estava em silêncio, sua mente analisando a situação. Jason, o que você acha? Você estava no meio do treino. Sentiu algo diferente? Jason finalmente falou, sua voz grave e cheia de autoridade natural. Eu senti uma energia. Não era só o tremor. Parecia que algo muito antigo tinha sido quebrado. Não sei o que é, mas sei que não foi um acidente. Enquanto eles conversavam, uma luz estranha, um feixe de energia azul, começou a se manifestar no ar, vindo do nada. Ele pulsou e então se dividiu em 5 feixes menores, cada um mirando um dos adolescentes. Antes que pudessem reagir, cada um deles foi envolvido por um brilho azul intenso. Suas visões ficaram distorcidas, o chão desapareceu debaixo de seus pés e, em um piscar de olhos, eles foram teletransportados para longe, deixando o centro de juventude em um silêncio atordoado. Eles não sabiam para onde iam, nem por quê. A única coisa que sabiam era que o mundo que conheciam tinha acabado de ruir e eles estavam sendo levados para um destino que parecia ter sido planejado há milênios. O caos de Angel Grove era o primeiro sintoma de uma ameaça que, em breve, se revelaria em sua totalidade. Rita, de sua fortaleza na lua, assistiu a tudo, sua risada ecoando pelo espaço. Ela não sabia quem eram aqueles adolescentes, mas seu plano de dominação da Terra já estava em movimento. A ingenuidade de seus inimigos não seria páreo para sua magia milenar. Ela, porém, não contava com o fato de que, em algum lugar, uma força antiga havia escolhido novos guerreiros, e que a Terra, embora parecesse indefesa, tinha um protetor esperando o momento certo para agir. O despertar do mal era, na verdade, o prelúdio para o despertar de uma nova esperança. Capítulo 1. O Despertar do Mal, Parte 2. O feixe de luz azul se desintegrou e o grupo de adolescentes se viu de repente em um lugar totalmente diferente de tudo o que já haviam visto. Eles estavam em uma vasta caverna, mas não era uma caverna comum. As paredes cintilavam com uma luz azul esverdeada e a estrutura do local parecia ser uma mistura de rocha natural e tecnologia futurista. Máquinas e consoles emitiam um zumbido suave e hologramas flutuavam no ar. A caverna, que parecia ter sido esculpida por forças cósmicas, exalava uma energia mística e antiga. Aquilo era a Caverna do Poder, um santuário oculto da civilização, e os 5 adolescentes haviam sido transportados para o seu interior. O choque e a confusão eram visíveis nos rostos dos jovens. Eles se olhavam, buscando uma explicação que ninguém tinha. Kimberly, a primeira a recuperar a voz, exclamou, sua voz trêmula de espanto: "Onde nós estamos? O que aconteceu?" Billy, apesar do susto, já estava tentando processar as informações com sua mente analítica. Os dados do nosso teletransporte são completamente anômalos. A energia usada é de uma escala que a física terrestre nem sequer considera possível. Antes que pudessem continuar a debater, uma voz robótica e apressada ecoou pela caverna. "Ai, ai, 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 eles estão aqui, oh Zordon, eles estão aqui!" Um pequeno robô com um corpo metálico arredondado, braços articulados e uma cabeça em forma de disco que girava freneticamente, saltou de trás de um console. Era Alpha 5, o assistente e companheiro de Zordon, um ser de extrema lealdade e nervosismo. Sua presença, embora tecnológica, era quase cômica em sua ansiedade. Ele parecia mais uma babá preocupada do que o guardião de um segredo galáctico.
Os adolescentes se aproximaram cautelosamente do robô. Zack, sempre o mais extrovertido, fez a pergunta que estava na mente de todos: quem é você e onde é aqui? Alpha 5 girou a cabeça para eles, seus olhos de robô piscando. Eu sou o Alpha 5, e você é o Zack, e você a Kimberly, e você a Trini, e você o Billy, e você o Jason. O robô os identificou com uma precisão que os deixou ainda mais assustados. Como você sabe nossos nomes? Perguntou Trini, sua voz baixa e desconfiada. Antes que Alpha 5 pudesse responder, uma voz imponente e calma, que parecia vir de todos os lugares ao mesmo tempo, ecoou pela caverna. Alpha, por favor, contenha sua agitação, eles estão compreensivelmente confusos. Os jovens se viraram e viram, no centro da caverna, um grande tubo de energia. Dentro dele, uma cabeça de aparência séria, mas com olhos cheios de sabedoria, flutuava. Era Zordon, o mago interdimensional, prisioneiro em um tubo de tempo-distorção, mas com uma presença que dominava todo o ambiente. Seu rosto, embora sem corpo, exalava poder e conhecimento. A visão era tão estranha que por um momento nenhum deles soube o que dizer. Jason, o líder natural, foi o primeiro a falar. Quem é você? O que está acontecendo? O que é este lugar? A face de Zordon se inclinou ligeiramente em uma expressão de entendimento. Eu sou Zordon, e este é o centro de comando do meu poder. E vocês, jovens, foram trazidos aqui porque eu os selecionei. A declaração de Zordon foi seguida por uma pausa, enquanto os adolescentes tentavam absorver a informação. Zack, incrédulo, cruzou os braços. Nos selecionou para quê? Para um show de mágica? Eu não sei, cara, mas isso aqui é muito esquisito. A voz de Zordon se tornou mais grave. Há 10.000 anos, uma grande bruxa intergaláctica, Rita Repulsa, atacou este planeta. Ela tentou conquistá-lo, mas eu, com a ajuda de um exército de heróis, a aprisionei. Agora, 10.000 anos depois, ela escapou. Seu retorno é o terremoto que vocês sentiram. Ela retornará com seus monstros e guerreiros para dominar a Terra, e vocês são a única esperança. A história de Zordon, contada com uma gravidade que não deixava margem para dúvidas, foi chocante. Os rostos dos adolescentes se contorceram com uma mistura de espanto e incredulidade. Goldar, Rita Repulsa, um exército de monstros, tudo parecia ter saído de um filme de ficção científica. Mas somos apenas adolescentes, disse Kimberly, sua voz ainda cheia de confusão. Vocês não são apenas adolescentes. Vocês são 5 jovens com potencial inexplorado, Zordon retrucou com firmeza. Jason, você tem a força do tiranossauro. Zack, a agilidade do mastodonte. Kimberly, a graça do pterodáctilo. Billy, a mente do triceratops. E Trini, o espírito do tigre dentes de sabre. A cada nome, um dos consoles na caverna iluminava-se, projetando imagens de um dos respectivos dinossauros. Aquela era a primeira vez que eles ouviam falar de seus espíritos animais, uma conexão com forças primordiais que eles jamais poderiam imaginar. Zordon continuou, sua voz se tornando mais urgente. Para combater o mal de Rita, eu vou conceder a vocês o poder de se tornarem os Power Rangers. Vocês usarão os Morphers de poder para se transformarem em guerreiros com armaduras coloridas, capazes de combater as forças do mal. Alpha 5, em sua agitação, se aproximou de um console e levantou uma bandeja onde repousavam 5 pequenos aparelhos. Eles pareciam pequenos relógios de pulso, mas cada um tinha uma insígnia diferente, um símbolo representando cada um dos dinossauros. Aqueles eram os Morphers. Jason pegou o seu, o Morpher vermelho com a insígnia do Tiranossauro Rex. Ele olhou para ele incrédulo. Isso é sério? De verdade? Zordon respondeu com uma seriedade que não podia ser questionada. A ameaça de Rita é muito real. Ela não vai descansar até que a Terra esteja sob seu domínio. Vocês são a última linha de defesa. O destino do mundo está em suas mãos. O grupo se olhou, a gravidade das palavras de Zordon pesando sobre eles. De repente, a vida normal, os treinos no centro de juventude, as aulas na escola,
Tudo parecia insignificante diante da responsabilidade que estava sendo jogada sobre seus ombros. A ideia de se tornarem super-heróis, de lutar contra monstros e bruxas intergalácticas, parecia surreal demais para ser verdade. Zack, com sua habitual relutância, foi o primeiro a expressar a dúvida do grupo. Eu não sei, cara. Isso é muita coisa para a gente digerir. Nós não somos super-heróis. A gente só é a gente. Vocês não precisam ser super-heróis agora, Zordon disse. Vocês só precisam ter a coragem para dar o primeiro passo. O poder de vocês virá da união. Juntos, vocês são mais fortes do que imaginam. Apesar das palavras de Zordon, a hesitação era palpável. Billy, embora fascinado pela tecnologia, estava assustado com a responsabilidade. Kimberly estava mais preocupada com a possibilidade de enfrentar o perigo. Trini, sempre cautelosa, queria mais informações. E Jason, apesar de sua natureza de líder, sentia o peso do mundo em seus ombros. Jason finalmente falou, sua voz cheia de incerteza. Eu preciso de um tempo para pensar. Nós precisamos. Zordon, em sua sabedoria, compreendeu. A escolha é de vocês. O teletransportador os levará de volta ao centro de juventude. Pensem com cuidado. O destino do mundo está em suas mãos. Os feixes de luz azul voltaram a se manifestar, e em um instante, os 5 adolescentes desapareceram da caverna do poder, deixando para trás um Zordon sério e um Alpha 5 preocupado. A decisão final ainda não havia sido tomada, e o tempo era uma commodity que eles não tinham. De volta ao centro de juventude, eles reapareceram no mesmo local onde tinham sumido, como se nada tivesse acontecido. A cidade ainda estava se recuperando do terremoto. As pessoas conversavam sobre o estranho evento, mas para os 5 adolescentes, o mundo agora parecia diferente. Os sons do ginásio, os risos, a vida normal, tudo parecia uma ilusão. Eles agora carregavam um segredo que os separava de todos os outros. O Morpher vermelho ainda estava na mão de Jason, um lembrete físico e tangível do que havia acabado de acontecer. Ele o escondeu no bolso, mas a sensação do objeto era como um peso em sua mão, um fardo que ele ainda não sabia se estava pronto para carregar. Os outros fizeram o mesmo, cada um guardando seu Morpher com um misto de fascínio e medo. Eles se sentaram em um canto, tentando entender o que fazer. A narrativa da bruxa intergaláctica e dos guerreiros coloridos parecia tão ridícula quanto assustadora. Mas o terremoto, o teletransporte e os Morphers que agora estavam em seus bolsos eram uma prova irrefutável de que algo estranho e perigoso estava acontecendo. Isso não pode ser real, pode? Kimberly perguntou, sua voz ainda cheia de descrença. Billy balançou a cabeça, sua mente tentando conciliar a ciência com o misticismo. De acordo com as leis da física que conhecemos, não, mas acabamos de ver que essas leis não se aplicam a tudo. A energia do teletransporte, as insígnias nos Morphers, tudo é real. Zack soltou um suspiro pesado. Cara, o que a gente faz agora? A gente luta contra uma bruxa espacial? Com isso? Ele tocou o Morpher em seu bolso, a incredulidade em sua voz. Jason, com sua liderança inata, tomou a palavra. Eu não sei, mas uma coisa é certa. Se o que Zordon disse é verdade, então a cidade inteira, o mundo inteiro, eles estão em perigo. E nós somos os únicos que sabem disso. Zack soltou um suspiro pesado. Cara, o que a gente faz agora? A gente luta contra uma bruxa espacial? Com isso? Ele tocou o Morpher em seu bolso, a incredulidade em sua voz. Jason, com sua liderança inata, tomou a palavra. Eu não sei, mas uma coisa é certa. Se o que Zordon disse é verdade, então a cidade inteira, o mundo inteiro, eles estão em perigo. E nós somos os únicos que sabem disso. A conversa deles continuou, cheia de medo, incerteza e a terrível responsabilidade que lhes foi imposta. Eles se sentiam sobrecarregados, jogados em uma situação que não pediram, mas sabiam que não podiam ignorar. O destino da Terra estava em suas mãos, e a decisão de aceitar ou não esse fardo seria o próximo passo de sua jornada. A vida normal que eles conheciam havia chegado ao fim, e a aventura, aterrorizante e gloriosa, estava apenas começando. Eles agora eram os guardiões de um segredo, e o mal de Rita Repulsa não demoraria a se manifestar novamente. A Caverna do Poder, Zordon e Alpha 5 esperavam. A Terra, sem saber, esperava.
E os 5 adolescentes, em sua encruzilhada, precisavam decidir se aceitariam o chamado para se tornarem os heróis que o universo precisava. A vida normal que eles conheciam havia chegado ao fim, e a aventura, aterrorizante e gloriosa, estava apenas começando. Eles agora eram os guardiões de um segredo, e o mal de Rita Repulsa não demoraria a se manifestar novamente. A Caverna do Poder, Zordon e Alpha 5 esperavam. A Terra, sem saber, esperava. E os 5 adolescentes, em sua encruzilhada, precisavam decidir se aceitariam o chamado para se tornarem os heróis que o universo precisava.